Dando continuidade, portanto, pessoal, aos nossos estudos em relação à colocação pronominal da língua portuguesa, vamos agora ao nosso bloco de exercícios. Vamos ver como é que este assunto se comporta nas provas de concurso público. Venha comigo à tela, por favor. Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca apenas na esfera de temas polêmicos que atraem os holofortes da mídia. Muitas e muitas vezes é na solidão da consciência de cada um de nós, homens e mulheres, pequenos e grandes, que certo e errado se enfrentam. Aí o item te propõe o seguinte: devido à presença do advérbio apenas, o pronome se poderia ser deslocado para imediatamente após a forma verbal coloca, da seguinte forma: coloca-se. Pessoal, ele te falou o seguinte, ó, devido à presença desse advérbio apenas aqui, ó, este pronome se poderia ser deslocado para depois da forma verbal, resultando em coloca-se. Gente, olha só que interessante que a banca te propôs aqui, ó. Veja que ele está te falando que essa palavra apenas, devido à presença deste advérbio apenas, o pronome que está aqui poderia ser colocado nesta posição, ou seja, ele sairia da posição proclítica, iria à posição enclítica, não é verdade? Só que, gente, detalhe importante. Se você se lembrar para mim do bloco passado, eu te falei que o fator de atração ele funciona onde? Antes do verbo. De fato, pessoal, apenas é um advérbio da língua portuguesa. Mas esse apenas está onde mesmo, gente? Depois do verbo. Gente, depois do verbo, nenhuma palavra tem fator atrativo, tá certo? Só existe fator atrativo se for antes do verbo. E, inclusive, se você retornar comigo ao slide, veja para mim o que eu tenho antes do verbo coloca. Um não é verdade? Não, pessoal, que é uma palavra negativa, ou seja, ele desempenha a função de fator de atração. E é por isso que este pronome se está aqui na posição proclítica, porque ele foi atraído e não pode ser atraído para depois, para a forma coloca-se. Porque aqui, ó, eu já tenho o meu fator de atração, que é a palavra negativa. Por essa razão, pessoal, este teu item aqui, ó, ele é um item errado. Tudo bem, pessoal? Beleza? Próxima questão. Olha lá. Sabemos também que as identificações, além de plurais, são dominadas pela obsessão da diferença e pela hierarquia das distinções. Quem pergunta pela sua identidade questiona as referências hegemônicas, mas, ao fazê-lo, coloca-se na posição de outro e, simultaneamente, em uma situação de carência e, por isso, de subordinação. Olha o item proposto. O emprego do infinitivo verbal na estrutura sintática ao fazê-lo sofre contração com o pronome pessoal que o completa como objeto direto. Pessoal, eu gostaria que você observasse para mim esse detalhe que eu vou sublinhar para você, ó. Quem pergunta pela identidade questiona as referências hegemônicas, mas ao fazê-lo, pessoal, ao fazê-lo, estilou, pessoal, está retomando o quê? Quem pergunta pela sua identidade questiona as referências hegemônicas. Ou seja, mas ao fazê-lo, fazer o quê, pessoal? Esta atitude aqui, ó, de perguntar pela sua identidade e questionar as referências hegemônicas. Tá certo? Pessoal, quem faz algo na língua portuguesa. De fato, é um verbo transitivo direto. Quem faz algo. Faz esse lo aqui, ó, que retoma por coesão este elemento. Pessoal, esse aqui é o seu objeto direto. Só que, gente, aqui era o meu verbo fazer. Se eu empregasse só o "o", ficaria fazer-o, o que não é permitido na língua portuguesa. O que eu te falei? Quando o verbo terminar em R, S ou Z, o R vai embora. E a forma verbal o, a, os, as, assume o formato lolá, los, las, fazê-lo. Olha para mim o item. O emprego do infinitivo verbal na estrutura sintática alfabeto sofre contração. Sim ou não, gente? Sofre contração. Até porque perdeu uma consoante. Contração com o pronome pessoal. Olha aqui, ó, não é o pronome pessoal que é alterado? Então é isso mesmo, que o completa como objeto direto. Eu não te falei que o outro tinha a função de objeto direto? Item, olha só, perfeitíssimo. Correto, tá certo? Na prova da Câmara dos Deputados. Próxima questão. O Ministério Público Federal impetrou mandato de segurança contra a decisão do juízo singular que, em sessão plenária do Tribunal do Júri, indeferiu o pedido do impetrante
para que às testemunhas indígenas fosse feita a pergunta sobre em qual idioma elas se expressariam melhor, restando incólume a decisão do mesmo juízo de perguntar a cada testemunha se ela se expressaria melhor em português e, caso positiva a resposta, colher-se-ia o depoimento nesse idioma, sem prejuízo do auxílio do intérprete. Aí olha o que o examinador quis saber de você. A posição do pronome se ao verbo encolher-se-ia, ou seja, se é a posposição do pronome se, pessoal, é colocá-lo depois do verbo, resultando em colheria-se, comprometeria a correção gramatical do trecho. Olha só, pessoal, essa questão aqui que melindrosa, questão do TJDFT. Perceba para mim o seguinte, se você fosse pela oralidade, talvez você pensaria assim, de fato, professor, colher-se-ia é uma forma verbal muito esquisita. Colher-se-ia, a mesóclise, ela soa estranha aos nossos ouvidos, porque nós não utilizamos a mesóclise cotidianamente, tá certo? E aí ele sugere você trocar colher-se-ia por colheria-se. E ele fala que essa troca compromete a correção gramatical do trecho. E aí você olha assim e fala assim, poxa, professor, mas eu acho que colher-se-ia é muito estranho. E colheria-se é muito melhor, dá para ouvir muito melhor, parece muito mais normal. Aí você marca para mim o item como errado, porque diz que não compromete a natureza do trecho, não compromete a correção gramatical do trecho. Só que, gente, é o que eu te falei. Numa questão de colocação pronominal, a oralidade, o que mesmo, gente? Te trai, tá certo? A oralidade te engana. Então, por isso, eu preciso que você tome um pouco mais de cuidado. Gente, eu te falei que você não ia observar a oralidade, você ia observar a regra. Observe este verbo aqui, por favor, gente. Colheria. Colheria, pessoal, é um verbo no presente, no pretérito ou no futuro. Gente, colheria significa que no futuro eu ia colher, não é verdade? Eu iria colher. Gente, então o que acontece? É um verbo no futuro. Futuro do pretérito. Futuro do presente, colherei. Colheria, eu estou falando para você. Pessoal, colheria, está aqui o meu verbo. Gente, por essa razão, este meu verbo que está aqui empregado, ele é um verbo no futuro. Não é o verbo colherá, é o verbo colheria, mas também é no futuro. Agora, gente, o que eu quero que você observe para mim nesta sentença é o seguinte. Pessoal, o que eu te falei? Verbo no futuro. Você vai fazer o quê? Lembra que eu tinha colocado para você assim, ó, verbo, ênclise, próclise e mesóclise. Eu te falei assim, verbo no futuro. Você esquece quem? A ênclise, né? Pessoal, só de você observar para mim numa questão em que você tem no mesmo item mesóclise e ênclise, já pode desconfiar, tá? Porque segundo nós conversamos, pessoal, uma coisa você pode deduzir para mim. Onde vai ênclise, não vai mesóclise. E onde vai mesóclise, não vai ênclise. Eu te falei o seguinte, se for qualquer tempo verbal, você esquece a mesóclise. Pensa em próclise ou ênclise. Se for verbo no futuro, você esquece a ênclise. Pensa em mesóclise ou próclise. Ou seja, pessoal, onde vai ênclise, não vai mesóclise. E vice-versa. Ou seja, esse já tem algo de estranho. Gente, de fato, colheria é um verbo no futuro na língua portuguesa. Por essa razão, pessoal, ele admite a mesóclise aqui colocada. Agora, pessoal, colheria-se não pode ocorrer de maneira alguma, porque verbos no futuro não aceitam a ênclise. Por essa razão, gente, este item não, perdão, ele não está errado. Este item não está errado. Este item, perdoe-me, este item está certo. Até porque o item pergunta o seguinte, se a troca de posição do pronome compromete a correção gramatical do trecho. E de fato, pessoal, compromete a correção, até porque eu não posso colocar um pronome posposto a um verbo no futuro. Tudo bem? Próxima questão. O filósofo francês Jacques, não sei fazer pronúncia francesa, infelizmente, critica a ideia de democracia que tem estruturado nossa vida social, regida por uma ordem policial, segundo ele, devido ao fato de ela se distanciar do que seria a sua razão de ser. Olha só, pessoal, a correção gramatical do texto seria mantida caso o pronome se, na linha 10, em vez de anteceder, passasse a ocupar a posição imediatamente posterior ao verbo, devido ao fato de ela distanciar-se. Veja para mim, pessoal, que no texto original, olha como é que estava aqui, ó. Devido ao fato de ela se distanciar. Gente, eu te falei o seguinte, existem dois casos na língua portuguesa em que eu posso empregar o verbo tanto antes
bem como depois. Eu te falei que existem dois casos em que eu posso empregar o pronome, tanto antes do verbo, bem como depois do verbo. O primeiro caso que eu te falei era quando eu tivesse um sujeito explícito, que é aquilo que eu te falei. Eu te amo, eu amo-te. Com sujeito explícito, eu poderia usar antes, poderia usar depois. Agora, pessoal, o segundo caso era se por acaso eu tivesse um verbo no infinitivo. Lembram-se? Verbo no infinitivo, tanto antes, bem como depois. Mostra para mim aqui esse verbo distanciar, gente. Olha o verbo terminado em AR, pessoal. É um verbo no infinitivo. O que eu te disse, pessoal? Quando eu tenho um verbo no infinitivo, pessoal, eu posso usar o pronome tanto antes, bem como depois. Então, a correção gramatical do texto seria mantida se o pronome, em vez de anteceder, ou seja, em vez de estar na posição proclítica, passa essa posição posterior, ou seja, a posição enclítica, resultando em distanciar-se? Com certeza, porque há verbo no infinitivo, ele permite que você utilize o pronome tanto antes, bem como depois. Perfeito, gente? Nossa próxima questão. Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática do termo destacado na oração abaixo. Que mais prazer lhe deu? Pessoal, veja só o que eu tenho na minha sentença, pessoal. Que mais prazer lhe deu? Pessoal, o meu verbo aqui, ó, é o verbo deu. Interessante observar, pessoal, nessa sentença que ela é uma sentença de cunho interrogativo. Então, nossa análise sintática ela precisa ser feita de uma maneira um pouco diferenciada. Pessoal, quem é que lhe deu prazer? Perceba para mim, pessoal, que a posição de sujeito ela vai ser ocupada por este pronome que. Quer ver, ó? Responda para mim essa pergunta. Que mais prazer lhe deu? Aí eu falo assim, ó. Os estudos me dão prazer. Tá vendo, ó? Quem é que me dão prazer? Os estudos. Os estudos vai ocupar justamente a posição daquele pronome que, um pronome interrogativo da língua portuguesa. Se eu falo para você assim, ó, que mais prazer lhe deu? Aí eu respondo bem assim, a aprovação me deu prazer. Tá vendo para mim? Quem é que me deu prazer? A aprovação. Ou seja, o que eu vou colocar no lugar daquele pronome é um sujeito. Então, pessoal, o sujeito deste meu verbo aqui, ele é expresso pelo pronome interrogativo. Ele é expresso pelo pronome interrogativo que. Pessoal, quem dá algo, né? Um verbo transitivo direto. Deu o quê? Mais prazer, que é o seu objeto direto. Mas, gente, você sabe que quem dá algo a alguém. Por isso é um verbo transitivo direto e indireto. Este lhe, portanto, está na posição de objeto indireto da língua portuguesa. Por essa razão, pessoal, veja só, esse lhe, objeto indireto. A alternativa C é a sua alternativa correta a ser marcada. Tudo bem, pessoal? Próxima questão. Assinale a alternativa em que o termo destacado está corretamente substituído pelo pronome. Gente, o termo destacado é esse aqui, ó. A xenofobia. Tá certo? Dois detalhes que eu quero que você observe para mim, pessoal, nessa sentença aqui, ó. Dois detalhes. Primeiro deles, nosso verbo aqui, ó, o verbo cultivamos. Tá certo? E como a gente está numa questão de colocação pronominal, pessoal, dá uma olhada em quem está antes do verbo. Dá uma olhada para mim. Antes do verbo, o que eu tenho aqui, ó? Um não. Por isso que eu te falei o seguinte, não é uma palavra negativa. Você vai ficar procurando se ele é advérbio? Vai direto. É um fator de atração da língua portuguesa. Tudo bem? Vamos, portanto, pessoal, fazer a análise da transitividade daquela sentença. Só de ter um fator de atração, pessoal, olha só como é que você precisa ser perspicaz na resolução das suas questões. Gente, por ter um fator de atração ali colocado, você já sabe de uma coisa, o fator de atração puxa o pronome para perto dele. Se puxar o pronome para perto dele, a sua resolução, a sua sentença, precisa ser reescrita na próclise, não é verdade? Porque o fator de atração puxa o pronome para perto dele. Isso aí, pessoal, já te dá aporte para eliminar algumas alternativas. Olha só, posso eliminar a letra A de amor, porque não respeitou o fator de atração, bem como posso eliminar a letra D de dado. Por quê, pessoal? Não respeitou o fator de atração. Eu estou agora entre as alternativas B e C. Gente, não cultivamos a xenofobia. Gente, quem cultiva, cultiva algo. É um verbo transitivo direto. Cultivou o quê? A xenofobia, que é o seu objeto direto.
Agora, olha o que eu preciso de você, e é importante que você se lembre daquela tabela que nós fizemos lá no primeiro bloco acerca de colocação pronominal. Gente, olha o detalhe, tem um objeto direto aqui, não é verdade? Se eu quiser trocar este meu objeto direto por um pronome, olha o que eu preciso. Um pronome de terceira pessoa, capaz de substituir objetos diretos. Olha para minha letra A de amor, pessoal. Perdão, a letra A não, a letra B. A letra B, pessoal, tem o pronome lhe, não é verdade? E o pronome lhe, pessoal, ele é utilizado para substituir objetos, o que mesmo que eu te falei? Indiretos da língua portuguesa. Gente, eu preciso de um pronome que substitua objetos diretos. Não cultivamos a xenofobia? O pronome aqui é o pronome a, tá certo? Aí olha como é que fica. Eu preciso empregar o pronome a, lembrando que ele deve ser atraído pelo pronome, pessoal. Ele deve ficar próximo do pronome. Por essa razão, a alternativa correta, letra C, não a cultivamos. Por quê, pessoal? Porque empreguei o pronome a, justamente porque o pronome a, ele é feminino e singular, bem como xenofobia é uma palavra feminina e singular. Perfeito, pessoal. Tudo certo. Próxima questão. Não contei... Opa! Próxima questão. Assinale a alternativa que indica corretamente a substituição do nome destacado pelo pronome. Pessoal, só de você analisar as alternativas, não está aqui destacado, mas o que ele quer que você substitua é isso aqui, ó. A Paulo. Tá vendo? Ele quer que você substitua este elemento. A Paulo. Detalhe importante, pessoal, acerca deste a Paulo que você tem aqui, ó. Veja só comigo, pessoal. Não contei a Paulo a verdade. Pessoal, veja para mim aqui o verbo contei. Quem é que contou a Paulo a verdade? Eu, sujeito elíptico ou desinencial. Pessoal, quem conta, conta algo, é um verbo transitivo direto. Contou o quê? A verdade, que é o seu objeto direto. Agora, pessoal, na língua portuguesa, quem conta, conta algo, mas conta algo a alguém. É um verbo transitivo direto e indireto, e este aqui é o seu objeto indireto. Pessoal, esse a aqui, ó, ele só pode ser interpretado como uma preposição da língua portuguesa. Até porque, pessoal, Paulo é uma palavra de origem masculina. Se por acaso você interpretar Paulo como um artigo, eu teria uma perda de concordância nominal. Porque, segundo a concordância nominal, o artigo admitido pela palavra Paulo é o artigo o. Tá certo? Pessoal, então está ali meu objeto indireto. Ele quer que você substitua o objeto indireto. Só que, gente, olha para mim o que eu tenho antes do verbo contei. Antes do verbo contei, eu estou numa questão, pessoal, que fala de colocação pronominal. Pessoal, por essa razão, veja para mim o que eu tenho antes do verbo contei. Um não, que é um fator de quê, gente? Atração. Eu sempre digo aos meus alunos o seguinte. Eu não sei como é que você estava pensando em resolver essa questão. Eu sei, pessoal, que o teu objetivo na hora da prova não é analisar gramaticalmente todas essas frases aqui expressas. O teu objetivo na hora da prova é qual? Marcar a alternativa correta, mais rápido possível, tá certo? Sempre te aconselho o seguinte, nossa ideia, e quando a gente vai construindo raciocínios em língua portuguesa, qual é a nossa ideia? É que você acumule conhecimento de tal maneira que você não só consiga marcar a alternativa correta, mas que você também consiga eliminar as opções erradas. Por quê? Às vezes você consegue resolver uma questão tanto pela opção correta, bem como pela eliminação das erradas. Você não pode considerar que cada item, pessoal, é uma afirmação de conteúdo. E cabe a você dizer se essa afirmação é certa ou é errada. Eu te falo o seguinte, pessoal. Se você vai ver isso nas próximas aulas, com certeza, você vai ver uma sequência desses tipos de situação. Em muitas ocorrências, pessoal, você consegue resolver muitas questões por eliminação. E lembre-se para mim que essa eliminação é importante, por quê? Porque o que eu quero de você, como estamos aqui num curso preparatório para concursos online, o que eu quero de você é celeridade na resolução da questão. Agora, quando faltarem aqueles 40 minutos para você sair com um caderno de provas para conferir em sua casa, quando você chegar da prova, quando faltar aquele tempinho lá, aqueles 30 minutos restantes, 40 minutos restantes, o que você faz? Tá faltando tempo, tá sobrando tempo? Você volta à prova e classifica gramaticalmente todas as frases da prova. Inclusive os enunciados, os cabeçalhos e tudo mais, tá certo? Mas só depois que sobrar tempo. Porque enquanto você estiver executando a prova, a tua missão é o quê? Acertar item. Você é uma máquina de acertar item. Venha comigo aqui, por favor, pessoal. Este não, pessoal, opera como fator de atração na língua portuguesa. Só de ter um fator de atração, você já sabe que a alternativa correta precisa respeitar quem, pessoal? A próclise. Então, pessoal, letra A, Jason nela.
Não dá para ficar com a letra A, porque a letra A não respeita a próclise, tá certo? Qual outra que pode ir embora? Letra D de dado, porque a letra D também não obedece à próclise, também não nos serve como correta. Pessoal, fico entre as letras B e C. Só que, pessoal, Paulo agora é um objeto indireto. O pronome adequado para substituir objetos indiretos, quais são os pronomes? Lhe e lhes, pensando que Paulo é uma terceira pessoa verbal. Por essa razão, pessoal, a alternativa que você marcaria para mim, letra B de bola, porque eu preciso de um pronome que substitua Paulo, Paulo é singular, e eu preciso que substitua o objeto indireto Paulo. Tudo certo, pessoal? Tudo beleza? Viu como é que as bancas cobram colocação pronominal da língua portuguesa? Não é um assunto difícil, não é um assunto complicado. Cabe a você apenas o quê? Não se confundir com a oralidade e se pautar nas regras e nas teorias que nós vimos aqui nos 2 blocos anteriores. Fechou, galera? Perfeito? Grande abraço e até o nosso próximo bloco com um novo assunto.